Muito bem. Nosso 59º encontro. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre a crucificação de Jesus. Conforme João nos, nos disse, né? Não foram os romanos que ofereceram a crucificação. Foram os judeus que solicitaram. No encontro passado nós vimos que a todo momento Pilatos queria se livrar de Jesus. E quem grita pela crucificação de Jesus são os principais sacerdotes e os soldados do templo que estavam acompanhando eles ali. A crucificação ela era conhecida de muito tempo, ela foi usada pelos gregos, pelos egípcios, até que ela foi criada pelos persas, pelos babilônios. Então já era um martírio conhecido, já era uma morte conhecida. Alexandre o Grande, por exemplo, executou mais de 2.000 cativos lá em Tiro, quando invadiu a Palestina. Os cidadãos romanos, eles eram isentos desse suplício, eles não passavam por um processo desse tipo, porque era considerada uma execução para um escravo, uma pessoa que fizesse rebelião, alguma coisa do gênero. Então os romanos a utilizaram amplamente com um objetivo dissuasório. Qual era o objetivo da crucificação? Era deixar o condenado agonizando lá na cruz o maior número de horas possível, de possível dias ali agonizando sobre sol, sobre chuva, com insetos, provocando a maior quantidade de dor possível, no local mais visível, mais público, porque o objetivo era que as outras pessoas, ao olhassem um condenado pagando aquela pena, sentiriam medo de cometer o mesmo pecado, a mesma falta contra o Império Romano. Então eles andariam na linha à risca para não passar por o mesmo suplício que aquela pessoa que estava ali passando à vista de todos. Aí a cruz era sempre colocada no lugar mais visível possível. A crucificação era sempre precedida por uma flagelação. A pessoa que era condenada à crucificação, antes ela era flagelada. Interessante que mesmo antes da flagelação, do flagelo imputado a Jesus pelos romanos, Jesus já estava no momento de agonia. Lá no Getsemane, apesar de João não falar isso para a gente, já estava numa situação que estava em luta, ele já estava suando com sangue, tamanha agonia que ele estava ali, a agonia de pegar os nossos pecados e levar com ele. Ele já tinha sido espancado pelos soldados do templo, pelos próprios judeus, passou pelo flagelo romano com todas as suas atrocidades. E agora ele vai carregar a cruz até o Gólgota. Vamos ao texto? Capítulo 19, verso 17. João vai escrever o seguinte: Tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. O condenado levava a sua cruz. Normalmente era só aquela haste de cima, era o patíbulo, já que a haste, o poste principal, já estava fincado no local de execução. Então ele levava apenas aquela trave, aquela parte de cima, e ela pesava de 40 a 50 quilos. E no pescoço do condenado colocava-se uma placa dizendo qual o motivo do crime dele, por que está sendo condenado à crucificação. A distância entre a Fortaleza Antônia e o Gólgota são de aproximadamente 500 metros, em torno disso. Essa foi a distância que o Senhor percorreu carregando o patíbulo de 40 a 50 quilos. Depois de uma agonia na quinta-feira, depois do espancamento dos soldados judeus, depois do flagelo romano, já com o corpo moído, ele sai levando o seu patíbulo em direção ao Gólgota. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. João não fala nada para nós sobre Simão Sirineu, e alguns outros detalhes também que os demais sinóticos comentam, João não comenta para a gente, não fala para a gente. Por quê? Porque o objetivo de João o tempo todo é evidenciar a soberania de Jesus. João escreve seu evangelho para mostrar para os seus leitores que o Senhor Jesus estava controlando tudo, tudo estava sob o controle dele. Ele era soberano. Aí, versículo 19. Pilatos também escreveu um título e colocou no cimo da cruz:
onde estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva isso, Rei dos Judeus, mas sim que ele diz, sou o Rei dos Judeus. Não coloque essa afirmação, Rei dos Judeus, mas coloque que esse Nazareno se intitulava o Rei dos Judeus. Aí Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. E crucificaram a Jesus. Depois de crucificado, o condenado era deixado agonizando até a hora que a morte chegasse. A duração da agonia dependia da constituição física da vítima, da integridade da vítima, quanto que ela tinha sido açoitada, como é que estava a situação física dela. E o sofrimento era intenso, especialmente em climas quentes. Gerava uma grave inflamação, produzia febre traumáticas, tinha seus agravantes como a exposição ao sol, os insetos, a posição retorcida do corpo, uma sede insuportável. Os ferimentos eram para produzir agonia excruciante. A morte ficava cada vez mais perto, enquanto a mente da pessoa ficava cada vez mais cheia de pavor, ansiedade, tétano, graves convulsões, tudo isso podia acontecer. Enquanto isso estava acontecendo com Jesus, os soldados disputavam as vestes dele. João escreveu para a gente no versículo 23 que os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes, fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. Era costume, para aumentar mais a ignomínia, o escárnio, crucificar a pessoa nua. Era assim que os romanos costumavam fazer, para aumentar ainda mais o quadro, para piorar ainda mais a situação. E aqui fala que 4 soldados repartiram suas vestes, mas pegaram a túnica. A túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, não vamos cortar essa túnica, mas lançaremos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Isso está fazendo para que se cumprisse a Escritura. O Salmo 22, verso 8, fala bem claro: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então foi escrito no tempo de Davi. O Salmo está escrito naquele tempo. Está acontecendo agora, e os soldados romanos estão participando desse momento, mesmo sem saber. Eles não conheciam as Escrituras e estavam lançando a sorte sobre a túnica que Herodes, de modo irônico e debochado, vestiu a Jesus, porque ela era de púrpura, porque ela era de qualidade, não tinha costura. Eles estavam lançando sorte para ver quem ficaria com a túnica. Assim, pois, fizeram os soldados. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou-o para casa. Então dá para entender que quando o Senhor Jesus vê o discípulo, que nós conhecemos como discípulo amado, que é o próprio João, ele entrega os cuidados da mãe a João, e o que diz aqui que daquele momento em diante, João levou ela para casa. No versículo 28 diz assim: depois vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprisse a Escritura, ainda tinha mais um detalhe que precisava ser cumprido. Então, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Isso porque no Salmo 69, verso 21, está escrito: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então ainda tinha mais detalhe no Salmo que precisava ser cumprido. Então ele abriu que tudo está consumado, mas tem esse detalhe. Aí ele fala: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Beberam o vinagre numa esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Então nós temos lá no Gólgota um pote de vinagre e uma esponja. Segundo alguns estudiosos, eles defendem a ideia de que esse vinagre e essa esponja eram usadas pelos soldados romanos depois de suas necessidades fisiológicas.
O vinagre era como se fosse um bactericida. Então, alguns históricos defendem que aquele vaso com azeite, aquela esponja que estava ali, não era à toa. Os soldados deveriam permanecer na cruz ali aguardando a morte. Então, seria um modo que alguém poderia utilizar após as suas necessidades fisiológicas. E acredito que foi essa esponja e esse vinagre que foi levado até os lábios de Jesus. Porque a intenção do romano era provocar dor e não dar analgésico. Eles queriam cada vez mais dor, cada vez mais grito, para que todos vissem e falassem: eu não vou fazer o mesmo erro que esse cara cometeu, senão eu posso ter o mesmo fim. Então a intenção dele não era dar analgésico, era provocar dor, humilhar mais ainda. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. É assim que João descreve para nós a crucificação de Jesus, a morte de Jesus de acordo com a visão de João. A morte de Jesus foi para nós uma morte expiatória, propiciatória, substitutiva, redentora e conciliatória. Por que a morte de Jesus foi expiatória? Porque a palavra expiar no hebraico tem o sentido de cobrir. Expiar o pecado é então cobri-lo das vistas de Deus, de tal forma que não mais lhe provoque a justa ira. Na expiação, o pecado é apagado, é removido, é lançado no fundo do mar, é perdoado. Então a morte de Cristo foi expiatória, pois nos removeu os pecados e nos fez alvo como a neve. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, está escrito: carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, carregando ele em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por causa das chagas que ele tem no corpo, nós fomos sarados. Paulo também escreve, segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A justiça do Senhor Jesus foi imputada em nós através daquela morte. A morte também foi propiciatória. Propiciar é aplacar a justa ira de Deus mediante a oferta de uma dádiva. Em sua misericórdia, Deus aceita a dádiva de Cristo e restaura o pecador. Cristo é descrito como a nossa propiciação, como uma propiciação. É por isso que João Batista grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Propiciar é aplacar a ira de Deus mediante uma oferta. E o Senhor Jesus providenciou a própria oferta para aplacar a ira de Deus que viria sobre nós. O acesso a Deus foi comprado por Cristo mediante a sua morte na cruz. E em nome dele, podemos nos aproximar do Pai. A morte de Jesus também foi substitutiva. Os sacrifícios do Antigo Testamento visavam substituir o ofertante. Então, quando a pessoa no Antigo Testamento cometia um pecado, trazia um cordeiro, um novilho, uma pomba, de acordo com o pecado que tinha cometido, e a morte e o sangue desse animal era substituído pelo ofertante. Então representavam o pecador diante do altar. Ou seja, pagavam o que o homem do Antigo Testamento precisava pagar de acordo com a lei mosaica pelos seus pecados. Então o sacrifício no Antigo Testamento visava substituir o ofertante, representava o pecador diante do altar e pagava o que o homem do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, não poderia pagar. Aí aquele animal era imolado. Da mesma forma, Cristo, ao morrer na cruz, o fez em nosso lugar. O pecado que nós não conseguiríamos pagar nunca. Não temos como pagar os nossos pecados. Aí Jesus vai lá, com todo o seu amor, com toda a sua obediência, e morre em pagamento a Deus pelos nossos pecados. Por isso que Paulo vai escrever para os Romanos, capítulo 5, verso 6, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Então ele se entrega, ele morre por nós. A morte de Cristo também foi redentora. Redenção é o livramento do mal da servidão, mediante ao pagamento de um resgate. É o preço que é pago por um escravo na época da escravidão. Quando um senhor queria redimir um escravo, pagava e dava alforria para o escravo. É mais ou menos isso aqui, na morte redentora de Jesus. A redenção é o livramento do mal da servidão, mediante o pagamento de um resgate.
É o preço, e o preço é o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Esse é o preço da nossa redenção. Todos nós somos escravos do pecado. Não há um justo, não há sequer um. Todos pecamos e todos estão destituídos da graça de Deus. Mas o preço da nossa redenção, do nosso livramento, da nossa alforria, do livramento do pecado, foi pago pelo sangue de Jesus. Por isso que Paulo vai escrever em Efésios 1:7, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Está aqui o segredo. Redimir significa comprar de volta mediante o pagamento de um preço. Saltar da escravidão pagando o devido preço. A obra de Jesus é descrita assim como a redenção, o resgate por nós. Por isso, esse mesmo João que escreve o Evangelho, escreve lá em Apocalipse: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. Pedro também escreve para a gente na sua primeira epístola, capítulo 1, 18 em diante, está assim: não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse é o preço da nossa redenção. Também foi uma morte reconciliadora. A obra de Cristo é de reconciliação, da remoção da inimizade que havia entre o homem e seu Criador. Isso removendo uma desavença que havia, de tal maneira que restaure o relacionamento perfeito com o seu Criador. Cristo morreu na cruz para afastar o pecado e, desse modo, abrir o caminho para a verdadeira reconciliação entre o homem e Deus, entre a criatura e o seu Criador. Assim, algo extraordinário acontece quando Cristo entrega a sua vida na cruz. A sua morte expiatória cobre multidão de pecados. Sua morte produz propiciação, aplaca a ira de Deus sobre o pecador convertido, sobre o pecador que aceita Cristo como Messias, que se entrega a Ele. Jesus morre em nosso lugar, uma morte substitutiva, uma morte vicária, a morte que era minha, Ele tomou para Ele. Jesus nos traz redenção, ou seja, livramento do resgate, não preciso mais pagar mais nada. O que precisava ser pago, Ele já pagou. Ele pagou a minha dívida para com Deus. Sua morte nos trouxe reconciliação. Somente em Jesus nos reconciliamos com Deus. Não há outra forma do homem se reconciliar com Deus que não seja através de Jesus Cristo. Enfim, a sua morte traz vida e vida para aqueles que nele creem. E essa vida é uma vida eterna na presença de Deus. Não vida eterna ao lado de Satanás e seus demônios. Vida eterna na presença de Deus. Pense nisso e valorize o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Eu vou ficando por aqui, pedindo a Deus que nos conceda a oportunidade de estarmos juntos no próximo encontro. Fiquem todos na paz e até breve.